Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo Gil e hoje eu estou aqui para a gente falar sobre potência de ferro de solda. Eu sei que eu já fiz outros vídeos falando sobre ferro de solda, mas sobre esse assunto exatamente eu não tinha falado ainda, então eu recebi uma pergunta e resolvi fazer esse vídeo que tem um assunto interessante também. Se não é inscrito no canal, aproveita, inscreva-se no canal, já deixa aquele joinha para nós aí, aquele like, que para você é grátis e para mim me ajuda. E vamos lá. Eu recebi essa pergunta do EJ Reis. Ele me perguntou se a diferença de potência é na temperatura final. Se vai fazer diferença que um mais potente esquenta mais do que o outro. De forma geral, os ferros de 30, 40 e 60 watts, a temperatura final que ele atinge tem uma diferença sim, mas a grande diferença vai ser na retomada dessa temperatura, né, na capacidade dele retomar a temperatura que ele atinge. Agora, a diferença de potência nessa retomada também vale para as estações de solda. Tenho estações de solda com temperatura controlada e ferros de solda também já com temperatura controlada, além de ajustada, que também a potência vai fazer diferença. Eu já vou te explicar o porquê. Os ferros com potência inferior vão esquentar menos num dia frio e vão esquentar menos também num dia quente. É óbvio, a temperatura final que eles atingem vai ser menor do que um ferro de temperatura maior. Mas então, onde é que vai estar a diferença? Quando você encosta dois metais, no caso aqui, qualquer material que você encosta de temperaturas diferentes, a tendência é começar a equilibrar. Então, você encostou o ferro de solda no ponto de solda, o que vai acontecer? O ponto de solda começa a aquecer e o ferro de solda começa a esfriar. Claro, a gente só pensa no ponto de solda aquecendo para a temperatura atingir o ponto de fusão da solda e a gente fazer a solda propriamente dita. Mas o ferro de solda também começa a esfriar, a ponta dele também começa a esfriar ao mesmo tempo. Encostou aqui, esse começou a aquecer para atingir aquela temperatura que você quer e esse começa a descer. Mas como ele está sempre aquecendo, ele retoma a temperatura certa. Então, você encostou, o que tem maior potência, ele vai retomar mais rápido. E o que tem menor potência, vai demorar mais para retomar. Pode me dizer, então, é melhor sempre usar um de maior potência. O problema é que quando você usa um ferro de muita potência em coisas pequenas, muito pequenas, ele esquenta demais, ele passa demais a temperatura. Não sei se você viu nos vídeos que eu já fiz aí sobre a temperatura final dos ferros, ele atinge uma temperatura muito alta para uma solda comum. Um ferro comum desse daqui passa de 400 graus, tranquilamente, ele passa de 400 graus de temperatura final tranquilamente. Se você pega um ponto de solda muito sensível e aplica os 400 graus com uma potência alta, ele vai danificar o seu ponto de solda com certeza. Então seria melhor usar um ferro com menor potência, tá? Para que essa retomada dele não seja tão rápida. Então, vamos supor que você está soldando um ponto de solda ali onde tinha uma área maior de solda. Vamos supor a carcaça de um transistor, de um chip ali, alguma coisa assim. Você precisa que a temperatura de toda aquela região da solda atinja o ponto de fusão. Então, quando você põe ali, o ferro de solda esfriou, vamos supor, ele atingiu ali uns 150 graus quase que imediatamente, mas ele não atingiu para dissolver tudo. Então o ferro de solda ele tem que retomar essa temperatura. Se o ferro não conseguir retomar tão rápido a ponto de esquentar todos eles, vai ficar naquele negócio, você consegue derreter um lado, depois não consegue derreter o outro. Fica derretendo um lado, derretendo o outro e nunca dá potência suficiente para ele chegar lá. Não sei se eu estou sendo claro. Não vai ter potência suficiente para poder derreter tudo ao mesmo tempo. Já um ferro mais potente, ele retoma mais rápido, ele tem essa capacidade de manter a ponta ali mais rápido, aquecendo e tornando toda aquela solda derretida, fazendo com que toda ela chegue naquela temperatura. No caso de uma estação de solda ou de um ferro de solda com a temperatura ajustada e controlada, você ajustou ali 300 graus, por exemplo. Então você coloca da mesma forma, mesmo o potente, como o mais potente, como o menos potente, você ajustou 300 graus. Você colocou, ele baixa a temperatura, na hora ele baixa, mas aí o sensor percebe isso e começa a retomar essa temperatura para os 300 graus. Um que tem menor potência vai demorar um pouquinho mais e o que tem maior potência vai demorar um pouquinho menos. Essa é a grande diferença da potência do ferro de solda. Resumindo, a potência do ferro de solda vai fazer diferença na hora da retomada da temperatura. Acho que eu não falei isso. Numa linha de montagem, por exemplo, que você tem vários pontos de solda para fazer, você soldou 1, 2, 3, quando está no quinto ponto de solda, a temperatura do ferro já não está mais igual. Já vai ter baixado bastante.
quando é um ferro de baixa potência. Se você tem um ferro de alta potência, você consegue, esse tempo de uma solda para outra, ele já consegue retomar a temperatura dele, tá? Acho que eu tenho um vídeo aí já soldando placas. Você pode reparar que você, quando solda vários, você tem que dar um tempinho. Você não pode ir soldando tudo de uma vez, porque senão o ferro vai perdendo a temperatura da ponta e vai tendo menos qualidade. Quando você tem uma estação potente, a retomada é mais rápida. Quando você tem uma estação menos potente, a retomada é mais lenta. Então, basicamente é isso. A temperatura vai ser retomada, mas o que é mais potente retoma a temperatura mais rapidamente, tá bom? Muito obrigado. Se não deixou seu like, por favor, deixa seu like aí, isso ajuda muito na divulgação do canal. O algoritmo do YouTube vai entender que o vídeo é interessante, e então vai começar a sugerir para outras pessoas também. E valeu e até a próxima.